A imprensa, Barbieri segue no cargo e com moral, e Igor Dorileu, que já está no Newton Santos, não trabalha todo dia, não tem folga não. Ontem foi até lá e conta pra gente o que rolou nessa entrevista coletiva. Em abril, nós queremos ter um elenco 80%, 90% pronto e entregue ao treinador, que já vai ter 3 meses de trabalho dentro da filosofia que a gente quer implementar. As prioridades são o Campeonato Brasileiro da Série A, onde o Vasco nunca deveria ter saído, e a Copa do Brasil. O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. Antes do Brasileirão começar, o torcedor vascaíno nem pensava em zona de rebaixamento. Com o aporte da 777 Partners e um novo elenco, a expectativa era passar longe do pesadelo que assombrou o clube nos últimos anos. E começou bem, com 3 pontos fora de casa contra um dos favoritos ao título, o Atlético Mineiro. Mas depois disso foram 7 jogos e nenhuma vitória, o que levou a equipe à 18ª posição, dentro do temido Z4. É a primeira grande crise depois que o clube se tornou SAF. Com isso, o treinador Maurício Barbieri e principalmente a diretoria passaram a ser questionados. Ontem, o diretor executivo de futebol, Paulo Brax, deu explicações em entrevista coletiva. Não tem problema com cobrança, pode cobrar, que a gente vai entregar. Mas muita gente criou expectativas acima da realidade. A gente montou 80% do elenco que a gente queria, dentro das condições que a gente teve para fazê-lo. O dirigente garantiu a permanência de Maurício Barbieri, pelo menos por enquanto. Não me agrada um padrão do futebol brasileiro de anos e anos de troca de treinador num momento conturbado de resultado, sem que seja analisado o trabalho, sem que seja analisado perspectiva, sem que seja analisado o que pode ser feito internamente. Eu entendo que algumas rotas precisam ser corrigidas e serão corrigidas, mas internamente. Já pensando na próxima janela de transferências, Brax revelou que o clube já tem quase 2 reforços. A gente tem, sim, jogador já contratado para a próxima janela. Lacuna no elenco, eu posso te falar 2. Mas eu já falei várias vezes que a gente busca um primeiro volante. E a gente também busca um meia. Essas 2 posições eu confirmo para você. Esses atletas, no entanto, só poderiam atuar em julho, mais precisamente a partir da 13ª rodada. Até lá, é esse o grupo que tem a missão de afastar o fantasma do rebaixamento. Show pra lá, fantasminha. Cega ele. Ô, Bigode, eu discordo só do Brax quando ele fala assim, muita gente criou uma expectativa acima do sei lá o quê. Porque quando o Josh Wander, que é o 01 da parada, fala numa entrevista, compara com o time mais rico do Brasil, que mais fatura, com maior receita. Essa é a última vez que o Vasco enfrenta o Flamengo em desigualdade. Como é que ele falou? Não ia mais, a partir daquele momento, não ia mais se enfrentar em desigualdade financeira. Pô, você não quer que o torcedor ache que o time do Vasco vai valer o time do Flamengo? Que os salários vão ser iguais? Que estará na mesma competição? É normal o torcedor criar essa expectativa ou não? É absolutamente normal. O torcedor do Vasco, ele não tem culpa de ter criado essa expectativa. Quem tem culpa de ter feito o torcedor criar essa expectativa é a direção, através do Josh Wander, através do próprio Paulo Brax e através do Abel Braga, que a partir do momento que a SAF chega para comandar o futebol do Vasco, o Vasco começa a contratar 16 jogadores, ganha do Atlético Mineiro, todo mundo fala, agora mudou, agora não tem mais, o Vasco é rico, agora o Vasco não vai mais sofrer financeiramente, agora o Vasco não vai dever mais a nenhum clube quando a questão for financeira, vamos fazer um time competitivo. A gente trouxe ontem aquela arte, 16 contratações, das 16, 7 são titulares. Mas e o resto? Um time de futebol não é feito com 16 novos jogadores, por mais que já tivesse alguns atletas remanescentes do ano passado. Então, eu acho que... Com dívidas. Devendo agentes de jogadores, isso está assinado, meu amigo, você tem que pagar. Você acordou com o combinado, não sai caro, eu sempre aprendi isso. E eu acho que o torcedor do Vasco é o menos culpado. O torcedor do Vasco, ele
levou à frente aquilo que ele viu através do próprio dirigente, através de quem próprio comanda o clube. Então, não cola chegar agora a público e dizer que as expectativas foram maiores do que a realidade. Porque isso quem causou foi a própria direção do clube. Fernandão, a gente está com o GC aqui dizendo, ó, Paulo Brax falou que 80% do elenco está completo e que teve algum erro de planejamento ali no início. Na tua opinião, qual seria esse erro de planejamento do Vasco lá no início, que está refletindo agora? É legal ele assumir essa responsabilidade de dizer que houve um erro de planejamento. A gente não vê isso acontecer Não é comum isso acontecer. O Vasco, como ele falou, precisa de um meio. A gente fala que o Vasco precisa de um homem de ligação, precisa desse cara que aproxima, né, o meio-campo do ataque, esse jogador diferente, né, que a gente está acostumado a ver. E a gente pode citar tantos aqui. Falamos agora do Eduardo, que é um cara que faz duas funções, sai do meio pro ataque, enfim, entra na área, faz gols. Tem um jogador de lado. O Vasco não tem. O Peck começou bem o ano, fez alguns gols, mas o Vasco não tem esse cara de lado com frequência que faz gols, que dá assistências. Mas ele falou de volante e de meia. Volante acho que é por conta da saída do Andrei, né? A saída do Andrei e esse primeiro homem que ele quer, que construa e marque, que o Vasco também não tem. Eles tentaram fazer do Andrei esse marcador e construtor. Não é uma característica do garoto, que é um jogador mais de construção, de chegada ao ataque, de definição. E, na minha opinião, precisa de um cara de lado, acho que principalmente do lado esquerdo, né? Ou com o pé trocado ou não. Além do volante e do meia que ele falou. Acho que sim. O Vasco está atrás do Cuéllar, ex-Flamengo, está sondando, quer trazer para ser esse cara aí que marca e joga, e é um bom nome. É um bom nome. Agora, eu falo aqui, aí metade da torcida do Vasco concorda, metade me xinga. Pra que liberar o Nenê? Pô, o Vasco tá jogando de 8 em 8 dias, de 7 em 7 dias, não tem essa maratona. GV. Nenê tá jogando bola na Juventude, cara. As exigências são diferentes.